Muito bem, pessoal, tudo bem? Está começando o Desperta SL de hoje. Hoje é 22 de fevereiro, 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram, em todos os canais do YouTube do Eduardo Moreira, também do ICL Notícias e do Leandro Demore, e também muito bom dia para todo mundo que nos acompanha lá na TVT, TV aberta em São Paulo e Grande São Paulo, na TV Quirimurê, TV aberta em Salvador e Grande Salvador, na Bahia, e também o pessoal que nos ouve no bom e velho radinho. Estamos ao vivo na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Heliópolis. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Você está chegando por aí, vai dizendo de onde você está assistindo a este programa, porque este programa também tem momentos culturais, como o nosso querido Reinaldo Azevedo fala, né? Lá tem até uma vinhetinha que ele fica batendo na mesa, então assistindo a sempre, tá bom, gente? Assistindo a este programa ou ouvindo este programa pelas nossas parceiras rádios. Ontem, aliás, batemos mais um recorde de audiência, fizemos 20 mil pessoas conectadas na internet, são aparelhos conectados, tem também televisões, então podemos imaginar que muita gente que assiste na TV, são mais pessoas assistindo, então passamos ontem ao vivo de 20 mil pessoas assistindo a este programa, fora as audiências que nós temos nas nossas redes parceiras na TV e no rádio, portanto, maior audiência da internet brasileira no horário. A coisa tá crescendo, a coisa tá indo. Aliás, essa semana a gente fez uma boa semana de Desperta, né? Essa semana e na semana passada também, mas essa semana especialmente como uma voz contra-majoritária em relação à cobertura, do meu ponto de vista, vergonhosa, uma das piores coberturas que eu já vi nos últimos muitos anos, aliás, depois da frase do Lula sobre o nazismo, o holocausto, etc e tal, que foi feita no domingo. A cobertura das redes noticiosas de televisão, principalmente no Brasil, mas também dos sites, dos jornais e das rádios do mainstream, foi uma coisa assim, ó. Não é assim, não precisa concordar, né? Eu não preciso concordar com o que as pessoas estão falando, aliás, não preciso concordar com nem mesmo com o que eu falei ontem, não é esse o compromisso. Agora, foi feio demais, né? Foi feio demais. Assim, a coisa degringolou e a gente sente o pulso das redes também. As pessoas, elas são muito passionais nas redes sociais. A gente pega o exemplo da Globo News, que é a maior, mas outras tantas, né? A Globo News é frequentemente muito elogiada. Então os colegas jornalistas que me perdoem, mas vocês não podem gostar só dos elogios e quando aparecem as críticas falar, mas quando a gente batia no Bolsonaro, vocês gostavam. Gente, a gente assinou algum contrato com vocês, por acaso, e tem que aplaudir sempre? Tem que achar sempre bom? Ué, quando é bom as pessoas acham que fala bom, quando é ruim as pessoas acham que é ruim, pronto. É a avaliação do público. Acontece. E mesmo pessoas que não são aí dentro do que se considera as pessoas polarizadas, as pessoas da extrema esquerda, os comunistas safados, né? Fora essa galera, mesmo pessoas que são consideradas mais aí de centro, mais ponderadas, notaram tanto nas redes sociais, publicamente, quanto em conversas que a gente tem, que a cobertura não foi nem desequilibrada, né? Foi uma balança que tinha um peso de um lado só, um negócio completamente impressionante, chamando o lobista do governo israelense de especialista, botando para falar, omitindo falas importantes, não chamando nenhuma liderança palestina nas primeiras 48 horas da cobertura. Ontem a Globo News fez uma pequena correção de rota para dizer, pera lá, não é bem assim, mas também o que acontece em Gaza é mais importante do que a polêmica sobre o que o Lula falou. É mesmo, meus consagrados, sério, que bom que vocês avisaram, a gente não tinha notado, né? A gente não tinha notado. Bom, como eu falei segunda-feira, nós somos sempre os exagerados, né? A gente que fala que é golpe, que fala que é genocídio, que fala que é fascismo. Aí o pessoal um pouquinho depois dá uma corrigida na rota, vem em cima do nosso trilho e faz de conta que a gente nunca falou. A gente passa por maluco no começo, mas é bom, né? A gente é maluco, beleza. A gente é maluco do bem, tá bom? Ó, e assim, críticas pontuais ao trabalho dos colegas, é normal quando os colegas fazem trabalhos bons, a gente fala aqui, eu trago todos os dias 1 milhão de reportagens da imprensa independente, da imprensa tradicional, de todo mundo aqui, não tem pegação no pé de ninguém, tá bom? Don't take it personal, não leve isso para o pessoal. Nós não temos tanta intimidade assim. Nós, jornalistas, todos nós, né? Não tem nada a ver com o pessoal de ninguém, vocês estão no ar o tempo todo, fazendo o trabalho de vocês, há o ônus e há o bônus. A pessoa fica no ar, faz apuração, bota matéria, faz podcast, vende livro, vende palestra, ganha aumento de salário, ganha prêmio. Então também, quando a gente acha que o negócio não tá legal, a gente pode falar, né? Não vai doer tanto assim. Semana que vem passa, tá bom? Semana que vem vocês fazem umas coisas legais e a gente vem aqui elogiar.
e depois vão fazer outras coisas que não são tão legais e a gente vai falar que também não é tão legal assim. Né? Mas como sempre falo, não estamos aqui para fazer amigos, mas sim para informar as pessoas. Muito bem. Gente, ó, quem tá chegando por aí no YouTube, por gentileza, vai deixando o seu like, vai assinando o nosso canal, vai compartilhando com os seus amigos, pode mandar o link também para o seu tio bolsominion para irritá-lo já muito cedo, às 7h05 da manhã, para ele ficar muito, muito irritado, porque, aliás, hoje, Bolsonaro fará o seu depoimento na Polícia Federal. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Tem matéria exclusiva no site do ICL Notícias também. Para quem não sabe, nós temos agora um maravilhoso portal do ICL Notícias. Você pode colocar nos seus favoritos, quem tem o hábito todos os dias de acompanhar notícias, abrir o jornal lá, o site da Folha, o site do Globo, o site da Fórum, do DCM, do Estadão, da Revista Oeste. Esse não, né? Esse não pode. Coloca nos favoritos, por gentileza. Eu vou esperar que você faça isso. Você vai digitar agora com os seus 2 dedos, os únicos que funcionam para o teclado. Você sabe que é esses 2 aqui, né? Vai lá, ICL, eu vou esperar, tá? Ai, meu filho, tem que fazer curso de datilografia, como tinha uma vez. Né? iclnoticias.com.br. Você sabe que não precisa mais falar www, né? Quem fala www é coisa de velho, eu falo às vezes. www.iclnoticias.com. Botou nos favoritos? Vou esperar. Fala aí nos comentários se botou, senão não tem programa hoje, tá? Bota beleza? A cabecinha pra dentro. Vocês não vão me sacanear com meus áudios hoje aí não, né? O pessoal separou um monte de áudio que fica usando no rolê aí, programa do William Deluca e do Guga Noblar. Eu acho que isso aí é inteligência artificial, porque eu jamais falaria essas coisas. Nunca falei palavrão. A minha esposa sabe, não falo palavrão. Sou uma pessoa ótima. De peru, de bumbum. Peru, bumbum. Eu não falo bumbum, eu ia falar outra coisa. Talvez eu tenha falado bumbum, viu, Guilherme Caio? Porque, né? O programa da família brasileira, não dá pra falar outra coisa, né? Quem que fala peru, gente? Alguém fala peru? Peru deve ter sido uma palavra inventada na Praça é Nossa pra poder, pra poder falar outra coisa sem falar outra coisa, né? Muito bem, a gente vai ter matéria exclusiva publicada lá hoje sobre o depoimento do Bolsonaro. Tinha uma história que o Bolsonaro talvez não fosse depor, chegou a pedir para a justiça para não comparecer, a justiça falou não tem essa, tem que ir. Eu entrevistei, falei com algumas pessoas, estive em Brasília essa semana, ontem, segunda-feira, segunda, terça e quarta, no caso, né? Porque não dá para pular um dia da semana. Seria bom se desse, mas não dá. Ainda mais se fosse um dia de trabalho. Ou talvez 2 seria melhor ainda, mas infelizmente é impossível. E aí falei com algumas pessoas, falei com alguns advogados, bastante experientes de Brasília, e eu perguntei, bom, e se o Bolsonaro não aparecer? Eu fiquei preocupado com a decisão da justiça, porque o Bolsonaro pediu para não comparecer, a justiça falou, não, tem que ir. Há um entendimento já consolidado pelo STF, pelo que eu apurei, estou apurando, né? Estou apurando. Nossa piada interna, estamos apurando, né, Guilherme? Vou apurar. E o Bolsonaro não tem obrigação de comparecer, e se não comparecesse, talvez pouca coisa acontecesse. Não rolaria condução coercitiva, nem nada. É um entendimento já bem consolidado do STF que pessoas que quando estão sendo investigadas, na condição de investigados, lembrando que o Bolsonaro não é réu ainda, não há sequer uma denúncia contra o Bolsonaro é apenas um investigado, né, um indiciado, como se chama. Essa condição não significa muita coisa também. Você ser indiciado, na verdade, é porque você é investigado. Enquanto você é investigado, na verdade, você não é que seja muita coisa, né? Pode ter uma investigação sobre qualquer pessoa e nada acontecer. Então ele não seria obrigado a comparecer, mas a expectativa é de que ele compareça para não causar nenhum problema para ele próprio no futuro aí, porque aí não se sabe o dia de amanhã se você não aparece, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas vamos lá então. Olha só, notícias de agora de manhã cedinho, publicado lá pelo UOL, às 6h16 da manhã, replicando a imprensa espanhola, que já havia publicado isso um pouco mais cedo, porque lá na Europa já estamos falando de metade da manhã para frente. O jogador brasileiro de futebol Daniel Alves foi condenado por estupro a 4 anos e 6 meses de prisão. A justiça espanhola julgou Daniel Alves culpado no caso de estupro envolvendo uma mulher de 24 anos em Barcelona. O jogador foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão. O Ministério Público Espanhol havia pedido 9 anos de pena para o brasileiro. A acusação particular, a acusação movida pela vítima, havia pedido 12.
A decisão foi divulgada nesta quinta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça da Catalunha, 15 dias após o fim do julgamento do caso, que aconteceu no começo, aí na primeira semana de fevereiro. Vocês vejam que a matéria está só aqui no que nós convencionamos chamar de lead. Vamos dar que é o comecinho da matéria. Vamos dar uma atualizada aqui para ver se a coisa andou um pouquinho mais. Aqui andou um pouquinho mais, ó. Deixa eu ver se ele vai direto para prisão, como é que ficou o negócio todo. Aqui, ó. A decisão judicial também levou em conta o pagamento de multa de 900 mil reais, cerca de 150 mil euros, que é muito pouco pro Daniel Alves, mas dizem que o Daniel Alves está duro. Quem está ajudando o Daniel Alves a pagar os processos é a família do Neymar. Não porque o Daniel Alves não tenha mais dinheiro, mas aparentemente o seu dinheiro foi congelado pela justiça espanhola porque tinha algum certo temor que ele pudesse fugir do país. A gente não consegue averiguar essa notícia, o quanto ela é real ou não. Eu não posso imaginar que o Daniel Alves não tenha nenhum dinheiro debaixo do colchão. Um colchão na Suíça, por exemplo. Um colchão em Luxemburgo, um colchão nas Ilhas Virgens Britânicas, em Malta, né? Um colchão em algum lugar desses. Mas tudo bem. O valor vai para a vítima aí por danos morais. Achei pouco, né? 150 mil euros. Daniel Alves terá a liberdade vigiada por 5 anos depois de cumprir os 4 anos e 6 meses em regime fechado. Portanto, está aqui a explicação. Vai para a prisão por 4 anos e 6 meses e depois será libertado, mas terá a liberdade vigiada. Aqui no Brasil a gente chama de... como é que é? Aqui no Brasil não tem essa... Bom, talvez tornozeleira eletrônica possa se encaixar nisso, né? Mas aqui a gente tem você pode ter uma condicional ou você pode ficar no semiaberto, né? Não me parece que seja o caso, parece que seja um pouco diferente. A decisão foi divulgada nessa quinta. Não sei se na Espanha tem progressão de pena também como no Brasil. Tem que ver se obrigatoriamente ele fica os 4 anos e 6 meses na cadeia ou se ele pode sair antes por alguma legislação local. O brasileiro também está proibido de se aproximar da casa ou do local de trabalho da vítima. Ele deve manter uma distância de ao menos 1 quilômetro e não se comunicar com ela por qualquer meio por 9 anos e 6 meses. O jogador foi condenado ainda à pena de inabilitação especial por exercício de emprego, cargo público, profissão ou comércio relacionado por menores por 5 anos após o cumprimento da pena. A corte considerou provado que Daniel Alves, abre aspas da decisão judicial, agarrou abruptamente a denunciante, a atirou no chão, impedindo-a de se mexer, penetrou-a pela vagina, apesar de ela ter dito que não queria. Segundo o documento, o tribunal considera que, aspas, essa condição cumpre o tipo de ausência de consentimento com uso de violência com acesso carnal. Essa é a parte central da resolução da notícia, da decisão da justiça espanhola. Muito bem, agora deixa eu ver se já tem alguma... Não, aqui tem mais detalhes da decisão. Agora a gente tem que esperar para tentar entender se ele pode recorrer, porque esse tribunal é um Tribunal Superior de Justiça da Catalunha. A gente tem que ver se isso pode ter algum tipo de recurso por um Tribunal Superior na Espanha e, sobretudo, se o Daniel Alves continuará preso. Tem uma questão também que, como ele está preso já há 1 ano, mais ou menos, 1 ano e pouco, tem que ver se esse tempo de prisão desconta do tempo que ele ficará preso. Então não seriam 4 anos e 6 meses, então 3 anos e alguma coisa. Tudo isso a ver. Não sabemos da notícia ainda, não sabemos quais recursos são possíveis, se ele continua preso, se ele não continua preso, se esse tempo que ele está preso desconta da pena, possivelmente sim. No Brasil é assim. Na Espanha, não sei como é, tá bom? Então vamos aguardar aí, mas a notícia da manhã, fresquinha dessa abertura de manhã, é a condenação do Daniel Alves. Eu abri a capa do Corriere della Sera, o jornal italiano, para mostrar como os jornais europeus, principalmente os jornais da Itália, da Espanha e de Portugal, que são mais próximos em termos de cobertura, às vezes os jornais franceses, mas nem tanto, os jornais alemães e ingleses e do norte da Europa, muitas vezes estão falando de coisas diferentes dos jornais da Europa Central ou do Sul. A manchete principal do Corriere della Sera, um pouco mais cedo, era justamente o Daniel Alves. Agora eles já mudaram para alguma coisa mais próxima à economia local e uma fala que o Biden fez sobre o Putin antes, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Deixa eu ver se eles jogaram para baixo essa notícia do Daniel Alves. Vamos ver para cá, para cá.
Não, simplesmente ela sumiu da capa. Ah não, tá aqui ó, tá aqui embaixo ó, ela tava bem lá em cima antes. Dani Alves condenado a 4 anos e meio por violência sexual, é basicamente a mesma notícia que nós lemos aqui para mostrar para vocês como, claro, tem muito impacto porque o Daniel Alves ficou conhecido mundialmente por jogar no Barcelona, mas jogou na Juventus também, né? É uma pessoa muito conhecida na Itália, então mais cedo pela manhã ainda os jornais italianos estavam dando um grande destaque para isso. Vamos seguir lá então, o Flávio Dino volta à cadeira de juiz, agora vai ser empossado no STF hoje e herda caso contra ministro de Lula. Quase 18 anos depois de trocar a toga pela política, o senador Flávio Dino, de 55 anos, retorna hoje à magistratura ao assumir a cadeira de ministro do STF. No cargo, deverá participar dos julgamentos que pode levar à prisão a autoridades envolvidas no 8 de janeiro e cuidar da investigação que mira um ex-colega de Esplanada. O Flávio Dino assume a cadeira da Rosa Weber, portanto a posse será hoje, uma posse para 800 convidados lá no STF, aquela coisa sempre que fazem no STF, né? É uma cafonice nessas festas, né? Enfim. Se fala, é muito capaz das pessoas não gostar, mas assim, eu tenho a sensação, você imagina o cara auditor do INSS assumir o cargo, né? Cara, é o juiz que está assumindo, deveria ser mais restrito ainda o negócio, né? A gente mantém isso também, isso passa uma imagem para a população que realmente a coisa é como muita gente acha que é, né? Faz um negócio, uma cerimônia imensa, não sei quem que vai tocar violão, é o hino nacional da sei lá de quem que vai lá. Ah, gente, mal aí, tá? Não, pra mim não orna, tá? Pra mim não orna. Não gosto, tenho direito de não gostar, né? Então não gosto, tá bom? E aí destaca aqui o UOL que ele vai herdar 340 processos, sendo a principal investigação contra o ministro das Comunicações, o Juscelino Filho. A investigação mira supostos desvios de emendas parlamentares à prefeitura de Vitorino Freire, no Maranhão, comandado pela irmã do Juscelino Filho, a Luana Rezende. A apuração estava sob o comando do Roberto Barroso, que no ano passado decretou o bloqueio de quase 1 milhão de bens do ministro. Ao assumir a presidência, Barroso repassou o caso para o acervo da sua antecessora Rosa Weber, que deixou a investigação para Dino ao se aposentar. A interlocutores, Dino desconversa sobre a possibilidade de se declarar suspeito para cuidar do processo. Se isso ocorrer, a investigação deverá ser redistribuída entre os 9 ministros restantes, excluindo Dino e Barroso, que ocupa atualmente a presidência da corte. Olha, o STF tem muitos problemas e esse problema de suspeição dos ministros vai além do que o próprio STF delimita, né? As situações em que o ministro precisa se declarar suspeito, elas são muito poucas no STF. Na minha opinião, deveriam ser muito mais alargadas. Mas eu vou esperar um caso em que o Dino realmente possa se declarar suspeito ou tenha moralmente, para a gente poder comentar aqui, uma cara de que, olha, isso aqui o Dino não pode julgar. Agora, me desculpa, caso contra o Juscelino Filho, nada a ver, tá? Não, na moral mesmo. O que tem a ver uma coisa com o Dino tem algum grau de parentesco com o Juscelino Filho? Nem do mesmo partido ele é. Gente, o Juscelino Filho é um político de direita, do centrão. Direita. Tá ali numa cota, fazendo política de centrão. Tá? O Juscelino Filho é um alienígena. Não tem absolutamente nada a ver, né? Você lê a matéria, herda caso contra ministro de Lula, parece que assim né? Parece que é o presidente do PT o negócio, né? E mesmo que fosse, né? O Dino nem do PT. Você sabe que o Dino não é do PT, né? Só pra avisar. Então, deu uma forçadinha de barra aqui o UOL, né? Outra matéria importante que acho que que indica mais, e de novo, não é porque é o Dino não, tá? Se tiver alguma coisa do Dino aqui que parecer um negócio absurdo, aí a gente vai falar, ó, o ministro não pode julgar isso aqui. Agora, essa que o ICL Notícias traz aqui, ela me parece bem mais evidente. Após viagem a Israel bancada pela CONIB, o ministro Mendonça vai relatar um processo da CONIB. Aí pera lá, né? Aí fica difícil. Isso aqui é complicado. E querem saber? Eu duvido que ele vá se julgar impedido e eu duvido que o próprio STF tenha alguma normativa que obrigue que ele se julgue impedido. Esse negócio das viagens, dos ministros, o Edu já falou várias vezes aqui, aquela festa que tem em Lisboa, né, do
do Gilmar Mendes, leva um monte de gente, depois os caras estão aqui julgando os processos dos caras que estavam junto lá. E é um negócio completamente insano. É insano. Há alguma normativa do STF que impeça isso? Não, não há. Deveria haver? Deveria, mas não há. O ministro André Mendonça é o relator de um processo movido pela Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. A entidade é uma das federações que estão sob o guarda-chuva da CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, que custeou em conjunto com a ONG israelense Stand With Us. A gente cansou de falar desses caras aqui. Cansou. Nós fomos os primeiros a alertar. Olha o tamanho que essa Stand With Us ganhou no Brasil. Tá toda hora no Fantástico, toda hora na Globo News, toda hora assinando artigo na Folha, no Estadão. Ganhou um espaço absurdo na imprensa brasileira. O cara que comanda esse negócio no Brasil era um militar que trabalhou no setor de inteligência de Israel. Isso não é nenhuma novidade, isso está no currículo dele, aliás. Tem problema nisso? Não tem problema nenhum, só que tem que avisar quando vai entrevistar. Isso não é avisado. O cara é apresentado como uma entidade neutra, uma sumidade, um especialista. Aliás, a Stand With Us se vende como uma ONG que é especialista em moderação de conflitos e propagação da paz. Aí eles pagaram uma viagem para o André Mendonça, para ele ir para Israel. Vejam que bonitinho isso, né? O processo agora que o Mendonça vai julgar, depois de ter viagem paga pelos caras, pela CONIB, no caso, a Confederação Israelita do Brasil, pede que advogados judeus possam respeitar o Yom Kippur, a única ação pública envolvendo interesses dessas entidades judaicas no Supremo Tribunal Federal, que está sob a responsabilidade de Mendonça. Como relator, cabe a ele tomar a decisão sobre o andamento do processo e liberá-lo para ser julgado pelo tribunal. Além deste caso, a CONIB figura como amicus curiae, expressão usada para designar entidades que participam de julgamentos para expor seus argumentos para o tribunal, que não são parte do processo, mas elas não são parte do processo, mas elas se apresentam como uma espécie de auxílio ao processo para ajudar no argumento. Em uma ação do STF que discute a responsabilidade de redes sociais por conteúdos postados em seus canais. A reportagem do Brasil de Fato questionou o ministro, via assessoria de imprensa, se ele não via conflito de interesse em atuar no processo da Federação Israelita. Após a insistência da reportagem, a assessoria do STF informou na tarde da terça-feira que não iria comentar o assunto. A reportagem também tentou entrar em contato por telefone e mensagem com o chefe de gabinete de André Mendonça, mas ele não atendeu às ligações. Tem algum problema nos casos da CONIB? Nenhum. A CONIB tem todo o direito de recorrer à justiça para que advogados judeus possam respeitar o Yom Kippur. Todo o direito. Assim como a pessoa lá que tem a religião que, sei lá, na segunda-feira não pode, sei lá, fazer o quê? Não pode levantar da cama até às 10 da manhã. Seria bom uma religião assim, aliás, né? Eu tô entrando, eu sou um ateu, mas se alguém tiver uma religião aí que assim, os livros sagrados dizem que a gente não pode levantar da cama até às 10 da manhã, é só me chamar, tá bom? Eu tô me alistando aí com vocês. Tudo bem, pode atender, não estou dizendo que é justo que seja concedida, mas tudo certo. A CONIB pode acionar o STF ou entrar como amicus curiae em casos debatendo responsabilidade das redes sociais? Pode, aliás, eu acho um ótimo caso, defendo isso inclusive, toda hora. Agora é estranho, né, gente? É esquisito, né? Os caras pagam viagem para um ministro, primeiro, por que esses ministros aceitam essas viagens, cara? Na moral, o André Mendonça precisa que alguém pague uma viagem para ele para Israel? Tá pagando tão mal assim o STF, o ministro? Hein? Dá para fazer uns bicos no final de semana, trabalhar no Ceasa, sei lá o quê, para juntar dinheiro no final do ano? Será que não dá? Ou tem que pegar dinheiro de entidade privada para viajar? A CONIB é uma entidade privada. A Stand With Us é uma entidade privada, sediada nos Estados Unidos, financiada, entre outras coisas, com o dinheiro do governo de Israel. Isenção vai para o espaço, né? Problema.
Olha só para rapidamente dar os parabéns aqui para Érica Hilton, a primeira parlamentar trans a liderar uma bancada no Congresso na história. A deputada federal Érica Hilton do PSOL foi eleita pela Federação PSOL Rede para comandar as siglas na Câmara, tornando-se a primeira parlamentar trans a ocupar um cargo de liderança na bancada do Congresso. Disse aí a Érica Hilton ser escolhida para liderar a Federação PSOL Rede na Câmara. Neste momento é uma honra, mas absolutamente maior será a nossa responsabilidade frente às ofensivas da extrema-direita e do Centrão contra o governo Lula e a agenda política eleita nas últimas eleições, de melhoria na qualidade de vida e direitos das maiorias sociais, mas confiante na força da mobilização popular para nos auxiliar nesse período. Então, parabéns para Érica Hilton. Governo do Rio de Janeiro fecha acordo para não prender jovens em flagrante no final de semana. O governo do estado do Rio de Janeiro e a prefeitura da capital fluminense entraram em acordo com o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública Estadual para que não haja mais apreensão e condução de adolescentes para a delegacia sem flagrante ou decisão judicial. A apreensão para fins de averiguação estava prevista na Operação Verão, promovida pelo Estado e pelo município nas praias cariocas. O MPF e a Defensoria acionaram o Supremo contra a medida. Um acordo foi alcançado em conciliação mediada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, nesta quarta-feira. Isso aqui acontece todo verão no Rio de Janeiro, eu morei alguns anos lá e sei. É basicamente a polícia parando a molecada que sai Meu fio tá voando aqui, né? A molecada que sai da periferia para ir para a praia e dizendo que tem que descer do busão e vai mandando para a delegacia. Simples assim. Simples assim. Sabe a história de que pobre não tem que ir para a praia, né? Essa gente que vem aí comer galinha com farol, é isso aí. É isso aí. Aquele vídeo antigo que circula na internet dos anos 80, acho que né? Daquela moça, depois se arrependeu, até a moça, coitada, não vou nem botar aqui porque se arrependeu, virou uma pessoa legal, parece, pelas entrevistas que ela deu depois. Mas aquele vídeo, né, não tem que conviver com essa gente suja, essa gente imunda, que fala alto, que vem aqui comer galinha com farofa. Então, continua acontecendo a mesma coisa, gente. A polícia no verão sistematicamente tem algumas linhas de ônibus no Rio de Janeiro que são famosas porque saem do subúrbio e vão até as praias da Zona Sul do Rio de Janeiro, e a polícia fica esperando no ponto final e vai descendo a molecada e vai levando para a delegacia. Suspeita de algum crime? Zero. Decisão judicial? Zero. Flagrante? Zero. Se fosse o filhinho, né? Se fosse o seu filhinho, o que você ia achar se fosse o seu filhinho? Ia gostar? Aliás, o Eduardo Paes defendeu que tinha que continuar botando a molecada tirando a molecada do ônibus. Eduardo Paes, né? Né, Dudu? Pô, Dudu, você é um cara que tem umas coisas legais, Dudu, que as pessoas gostam, mas o Dudu de vez em quando ele baixa um santo ali, baixa o Dudu reaça e sai de baixo, né, Eduardo Paes? Violência policial na Baixada Santista deixa 54 mortos em menos de 2 meses. Isso aqui é a tal da operação lá, Escudo, que a gente já vem falando no Desperta aqui desde quando começou. Vingança policial, a polícia tá entrando e matando impunemente. O Tarcísio aplaudiu, chamou de operação técnica, parabenizou a polícia militar, depois da morte de um policial que começou essa operação. Algumas semanas depois, outro policial foi morto também, porque, é claro, o Estado está colocando lá pobre lutar contra pobre, é isso que está acontecendo. Outro policial foi morto, a polícia intensificou as operações para fazer mais uma operação de vingança para matar mais gente. Pessoas foram mortas pelas costas, há relatos, inclusive há um áudio gravado de um rapaz que foi assassinado, que era um catador de papelão. Um catador de papelão, morava num barraco de madeira, foi enfiado no barraco pela polícia, implorou pela vida, mesmo assim foi assassinado pela polícia, e com ele depois encontramos 2 coisas muito comuns quando acontece esse tipo de caso. Primeiro, a polícia diz que ele reagiu à prisão ou entrou em confronto com a polícia, um clássico. Segundo, um catador de papelão que morava em um barraco, que segundo todas as testemunhas que foram ouvidas na época pela imprensa e agora serão ouvidas, espero, pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, não tinha nenhum envolvimento com o crime. Foi encontrado o que com ele, meus consagrados? Uma pistola 9mm. Vocês se cuidem por aí, que catador de papelão é de 9mm pra cima.
É AK-47, né? É MP-35. Você tem noção do absurdo disso? Tarcísio segue aplaudindo. Esse caso é um caso que está rolando desde o ano passado e já não é mais uma operação. Isso aqui é o sistema, é como o sistema está funcionando. No ano passado foram 28 mortos e agora nós já estamos falando aí de 54 mortos. Lá no UOL foi o repórter Herculano Barreto Filho que fez uma conta. A Polícia Militar mata uma pessoa a cada 15 horas no litoral de São Paulo. A ação da Polícia Militar, técnica, imparcial, a qual o Tarcísio parabenizou, já é a mais letal do estado de São Paulo desde o Carandiru. Com média de uma morte a cada 15 horas, a ação da PM, que matou 31 pessoas em 19 dias em fevereiro na Baixada Santista, é a mais letal da corporação desde o massacre do Carandiru em 1992. Quando as pessoas falavam que o Tarcísio ia levar a milicianização da polícia militar carioca, você sabe que se você votou no Tarcísio ele não é paulista, tá? Tudo bem, não tem problema, o Brizola também foi eleito governador do Rio de Janeiro e era gaúcho, tudo certo, né? Mas o Tarcísio não é o Brizola. E aí, bom, aconteceu, né, gente? O Dória já vinha perdendo a mão da polícia, mas o Dória havia perdido o controle da polícia, teve que trocar o comando da polícia sem querer, um monte de coisa. O Dória tinha perdido o controle da Polícia Militar em São Paulo. Mas o Tarcísio não perdeu o controle da Polícia Militar em São Paulo. O Tarcísio está apoiando o que a Polícia Militar em São Paulo está fazendo diferente. O Dória tinha perdido o comando da Polícia Militar em São Paulo justamente porque estava tentando combater a letalidade policial, verdade seja dita. Tentou trocar o comando da polícia, tentou botar na corregedoria alguns maus policiais, tentou punir alguns maus policiais e contra isso parte da corporação se revoltou. O Tarcísio chegou para dar uma moral no negócio. STF torna ré e mantém presa a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal pelos atos do 8 de janeiro. Isso aqui já era esperado, eles foram denunciados pela PGR. Tem uma reportagem importantíssima publicada lá pelo Intercept algumas semanas atrás, se não me engano, na semana passada até, mostrando como a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal se organizou para dar apoio logístico e, eventualmente, armado, militar, para a tentativa do golpe de Estado e como, principalmente nessa matéria do Paulo Motorim, repórter espetacular, está dando muitas matérias boas, aliás, é um dos melhores repórteres da imprensa nacional nesse momento, eu que vou acompanhando todo dia, né, as matérias que saem na imprensa, tem muita matéria que a gente dá do dia, que é a coisa da operação, isso, aquilo, assim, agora, mas reportagem mesmo, tem muito pouca coisa sendo feita. Tá uma safra meio ruim de reportagem. Quem eu lembro de cabeça que tá, assim, fazendo muita coisa boa é o Paulo Motorim lá no Intercept Brasil e a Juliana Sayuri lá no UOL. São dois repórteres que estão fazendo reportagens. Essas reportagens a gente fala mais de fôlego, que você pega uma coisa que não está no dia a dia da operação, do depoimento, da fala, da repercussão e tal, e consegue trazer luz a um fato novo. E o Paulo Motorim lá no Intercept mostrou como essa cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, ela pegou um policial que estava afastado por problemas psiquiátricos e psicológicos, estava inclusive sem direito a porte de arma, recolocou esse policial nas forças regulares, colocou ele magicamente poucos dias antes do 8 de janeiro no comando da tropa e, pela reportagem muito bem documentada do Paulo Motorim, nós vimos que ele foi usado como laranja pela cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Caso a coisa desse errado, como deu, a culpa seria dele. Leiam essa reportagem, tá lá no site do Intercept. Gente, ó, antes da gente ir pro assunto do dia hoje aqui, que é justamente, a gente vai falar de duas coisas importantes ainda, tá? Primeiro, depoimento do Bolsonaro. A gente tem uma informação exclusiva publicada pelo clnoticias.com.br, pela nossa repórter, a Juliana Dalpiva. E também, daqui a pouco, claro, a gente vai falar sobre a repercussão o capítulo final da história sobre o Israel e o nazismo da fala do Lula no domingo, tá bom? Já vamos falar sobre isso. Mas antes, olha só, um recado importantíssimo. O Edu Moreira decidiu lançar um novo curso. O Edu Moreira, eu acho que o dia dele tem umas 48 horas, mais ou menos. Eu queria saber. Tem um haikai do Paulo Leminski que fala o seguinte: haja hoje para tanto ontem, né? Que a gente vai acumulando as coisas e o hoje não chega. Eu não sei o que... Eu já durmo 4, 5 horas por dia.
Eu já acho pouco, né? Queria dormir um pouco mais. Mas tudo bem, eu não sei se o Edu dorme. Ou nós estamos diante, talvez o Edu Moreira matei a charada. Guilherme, se você está me ouvindo, Edu Moreira é nossa ovelha Dolly. A Clones, até lembra, ele é, né, a fofice da ovelha Dolly. Eu fui visitar a ovelha Dolly está no museu em Edinburgh, na Inglaterra. Fui lá visitá-la, está lá penduradinha a ovelha Dolly, assim, coisa mais bonitinha a ovelha Dolly. Bota ela aí pra gente ver aí. Edu Moreira, nossa ovelha Dolly. Temos Edu Dolly, como os americanos faziam antigamente, né? Edu Dolly Moreira. Tem clones do Edu Moreira por aí. Anyway, Edu Moreira vai lançar um novo curso. ICL está lançando um novo curso. Sabe aqueles... Sabe assim, o vírus da mentalidade coach? Sabe? Você já viu isso no Instagram, né? O Instagram virou a coach mania. Sabe o cara que manda você escalar montanha, correr 40 km, né? Pega o tio lá, barrigudo, que não consegue nem subir escada, vai correr 40 km, desgraçado, né? E eu tô brincando aqui, mas tem gente que já morreu nessas coisas. Sabia? Já morreu fazendo essas coisas. Esses desafios da mentalidade empreendedora, do blá blá blá, da picaretagem, do charlatanismo. Tá muito misturado hoje com igreja evangélica, os caras são espertos pra caramba. Gente, o empreendedor, o coach empreendedor, o picareta, ele é um excelente empreendedor. Mas ele não vai ensinar você a ganhar dinheiro. Ele é um excelente empreendedor que montou um empreendimento pra tomar sua grana, tá? Vocês sabem disso, né? Pablo Marçal, sei lá o que, essa gente horrível que vocês ficam aí dando like no Instagram, tá? Vocês param com isso. Vocês voltam lá agora que vocês sabem o nome e dislike tudo. Aí, o primeiro papo que eu tive com o Edu, um dos primeiros papos eu falei, Edu, olha só, a gente tem que começar no CL a entrar nesses nichos, cara, porque assim, a gente fica o dia inteiro dando notícia aqui e tudo bem, a gente tá voando nas notícias. O canal do CL explodiu, o site sabe? E tem muito mais coisa por vir. Beleza. A gente está consolidando já nesse meio. Mas a gente tem que falar com a galera do negócio do coach, a galera do negócio que quer aplicar na bolsa, não sei o que, tem que entrar nesse negócio. E aí o ICL vai entrando. A gente já tem um programa de economia e negócio aqui, a gente tem um investidor mestre, tem um monte de coisa. Mas agora Edu Moreira vai virar o nosso coach. Nossa ovelha Dolly. Guilherme, cadê? Tá ali a ovelha Dolly, que bonitinha. Olha lá. Parece o Edu mesmo, né? Tem mais cabelos. Tem mais cabelo só que o Edu, né? Tem mais cabelo mais pra frente, assim. O Edu já tá indo, tá entrando já, né? Entrada pra careca que chama, né? Entendeu, né, Guilherme? Entendeu, né? Tá bom. Tá falando mal do chefe ao vivo, né, cara? É muito arriscado. A vida é emocionante, né? É igual... Isso, é que nem saltar de paraquedas, cara, mas é que a vida só vale a pena se for assim, senão não tem graça nenhuma. E aí, galera, é o seguinte, agora falando sério, vai rolar curso de empreendedorismo do ICL. Então você tira toda a camada de picaretagem, toda a camada de enganação, todo blá 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 da história da manicure que vendeu R$1 milhão em um dia, tá? Não estou dizendo que é mentira, pode acontecer, mas você tira todo o lero-lero de pegar as hiperexceções e incutir na sua cabeça que vai ser assim, e vai ter um negócio aqui dando a real mesmo. Dando a real mesmo. O curso se chama Empreendedor Mestre. Empreendedor Mestre. Vai ter uma aula aberta na semana que vem, na quinta-feira, às 8 horas da noite. É só você se inscrever, entra lá no link do Desperta, que vocês já conhecem, né? despertaicl.com.br, despertaicl.com.br. E galera, isso aqui não é blá 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 de subir montanha, de correr 40 km e de não sei o que, tá? Não é blá 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 de pagar R$15 mil pra jantar com um coach e depois ser chamado de otário num evento que aconteceu, inclusive, com uma pessoa, né? Pagou 15 pau pra jantar com o cara e daí depois reclamou que não aprendeu nada. Que coisa, né? Ninguém imaginava. E reclamou que não aprendeu nada e foi chamado de otário pelo cara. Tô falando, os caras são ótimos empreendedores, aliás, né? Não respeito muito o cliente, mas tudo bem. Isso aqui é um MBA.
Isso aqui não é lero-lero, é um MBA. Com professores de altíssimo nível, não é só com o Edu, tá, gente? Isso aqui não é que você vai entrar lá. Essa aula de quinta-feira é com o Edu. Porque o Edu vai explicar o que é o curso. Vai lançar o curso, vai abrir o curso. Vai ser o lançamento do curso. Mas o curso é um MBA mesmo. São vários professores, vários módulos, vai ensinar você de fato se o seu sonho é empreender, é ter uma empresa, é lançar um produto, se você é um inventor, um criativo que está lançando uma solução tecnológica para algum problema, uma coisa tal, e precisa colocar uma camada de gestão, de economia, de produção, de planejamento, é aqui que vai rolar o negócio, tá? Então, ó, despertacl.com.br, despertacl.com.br, quinta-feira, 8 horas da noite, lançamento oficial. Esse de quinta-feira, você vai se inscrever, esse é de graça, tá bom, gente? Não precisa pagar nada. Depois você decide se você vai querer fazer o curso ou não. Isso aqui é outra coisa, aí é decisão de cada um. Esse de quinta-feira é de graça, ao vivo, online, exclusivo, grátis, quinta-feira, 8 horas da noite, despertacl.com.br, empreendedor mestre com nossa Edu Moreira, a nossa ovelha Dolly. Só pode ser, não tem outra explicação, gente. Na quinta-feira, alguém tá aqui, tá aí ele, ó. Na quinta-feira alguém tem que vir pra cá pra ver se o Edu é o Edu mesmo. Isso é um... Quando eu visitei a Ovelha Dolly no museu de Edinburgh, o Edu não tava lá, não. Não lembro. Não lembro de eu ver ele lá, não. A gente vai ficar de olho, tá? Mas eu posso garantir que o clone é tão bom quanto o original. Então mesmo que for o clone na quinta-feira, vai ser legal pra caramba. Tá bom? Então inscrevam-se que vai valer a pena e mandem o link pra galera que vocês conhecem aí também, tá? Se você não é da onda do empreendedorismo, aquela coisa toda, mas tem uma galera que é e tal, manda o link. Mesmo que a pessoa... Gente, isso aqui a pessoa não precisa concordar politicamente com o que tá sendo dito aqui, tá? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O empreendedor, aliás, tem que ser... O empreendedor é um animal prático, né? Então, quer aprender com os melhores... Mesmo que você tenha uma pessoa na sua família que é mais de direita, sei lá o quê, ou nem conhece o ICL, ou não gosta das coisas que a gente fala aqui, mas você manda pra ela e fala, olha só, cara, esquece o que é dito lá no ICL. Aqui você vai aprender com os melhores. É claro, a gente vai colocar a pessoa também na trilhazinha da ética ali, né? Mas isso aí ela não precisa saber, né? Quem sabe a gente dá uma catequizada na galera também aí, né? Através do empreendedorismo. Muito bem, olha só, Bolsonaro e mais 13 do seu grupo criminoso depõem na PF após terceira negativa de Alexandre de Moraes. O Jair Bolsonaro e mais 13 membros, 13, né? Foi proposital, será? Da organização criminosa golpista, segundo a Polícia Federal, prestarão depoimento simultâneo na tarde desta quinta-feira após o ministro Alexandre de Moraes negar pela terceira vez um pedido da defesa para adiar a oitiva do ex-presidente. Para Moraes, as situações fáticas e jurídicas não foram alteradas, permanecendo a obrigatoriedade de comparecimento do investigado perante a Polícia Federal. A decisão foi divulgada na noite de ontem. Segundo as investigações, Bolsonaro seria o líder da organização criminosa que tramou e colocou em marcha um frustrado plano de golpe de Estado no Brasil. Alegando que não teve acesso aos autos do processo, o que foi desmentido por Moraes, o ex-presidente deve permanecer em silêncio diante dos investigadores na sede da Polícia Federal em Brasília. A estratégia dos advogados Paulo Cunha Bueno, Daniel Tesser e Fábio Weingarten é que tanto o ex-presidente quanto os outros membros fiquem calados para evitar contradições. A oitiva simultânea convocada pela PF se dá justamente para evitar que os depoentes combinem narrativas. Olha, sobre isso deles ficarem calados, é bastante possível que o Bolsonaro fique calado, sim. Sobre o acesso aos autos, o Bolsonaro teve acesso a parte dos autos porque a investigação está ainda em andamento. Então não é usual que a Polícia Federal libere toda a investigação sigilosa se ainda está investigando a pessoa. Não é óbvio que isso aconteça, tanto é que isso não acontece. Mas, ao mesmo tempo, os advogados podem falar, não, mas como eu não tenho todas as informações sobre a investigação, então eu não vou dar depoimento. Isso lhes é garantido. O Bolsonaro pode chegar lá e não falar nada. Eu falei com alguns advogados essa semana e que me disseram o seguinte, há um entendimento do STF de que o investigado não precisa comparecer nessas audiências. Investigado, ele não é réu ainda, que aí muda de figura. Por quê? Qual que é o entendimento? Porque a legislação fala o seguinte, quando você é investigado,
ainda na fase de inquérito, e você é chamado a depor, você tem o direito de ficar calado. Então, qual o entendimento do STF em cima dessa lei? Ora, se você tem o direito a ficar calado, você não precisa comparecer. Porque você comparecer e ficar calado e você não comparecer, dá na mesma. Isso é um entendimento consolidado pelo STF. O Alexandre de Moraes falou que não, que eles são obrigados a comparecer. Na prática, o que acontece se o Bolsonaro não for? Na prática, olha, a não ser que o Alexandre de Moraes dê uma pirada e faça uma condução coercitiva, uma coisa assim, o que seria, do meu ponto de vista, um absurdo, não acontece nada com o Bolsonaro. Tá bom? Não acontece nada com o Bolsonaro. E é assim que é, gente. É assim pro Bolsonaro, é assim para todo mundo. Mas a Juliana Dalpiva nos trouxe uma informação importante que quebra um pouco essa história. Publicou lá no site do ICL Notícias. Ex-assessores de Bolsonaro devem responder perguntas da PF em depoimento. Segundo a apuração da Juliana, o Tércio Arnaud Tomás e o coronel Marcelo Câmara, ex-assessores do Bolsonaro, devem sim responder às perguntas da PF no inquérito que apura a tentativa de golpe do Estado. Os depoimentos ocorrerão hoje. A intenção deles é de não exercer o direito ao silêncio. Ou seja, pela apuração da Ju, dos 13 que comparecerão mais o Bolsonaro, pelo menos 2 falarão, sim. Não sabemos, claro, o que eles dirão. Posso imaginar que vão talvez defender o Bolsonaro ou defender a si próprios. Mas temos uma apuração diferente do que saiu da imprensa ontem. O advogado Eduardo Kuntz, que atua na defesa dos dois, afirmou à coluna da Juliana Dalpiva que a orientação é para que ambos respondam todas as perguntas possíveis. No entanto, o defensor lembrou que, diferentemente do que o ministro Alexandre de Moraes vem afirmando em seus despachos, a defesa não teve acesso aos elementos de prova que existem na investigação. Este ponto será abordado oportunamente, afirmou o advogado. Na quinta-feira, portanto, hoje também ocorre o depoimento do senhor Jair Bolsonaro. Essa notícia saiu ontem aqui, eu achei até meio chocante, né? Cela de Bolsonaro já está sendo preparada pelo Exército para iminente prisão, diz revista, publica aqui a revista Fórum. O Exército já se adiantou às possíveis ordens de prisão preventiva contra militares que podem ser decretadas nos próximos dias e começou a preparar celas para receber os eventuais futuros encarcerados. Entre os membros e ex-membros das Forças Armadas está o Jair Bolsonaro. Segundo a coluna Radar da revista Veja, uma fonte graduada do Exército informou que o comando do Tomás Paiva já começou a encampar melhorias em alojamentos no Comando Militar do Planalto, dentro do quartel-general em Brasília. É para lá que Bolsonaro, General Augusto Heleno e outros militares e ex-militares devem ir caso sejam alvo de uma ordem de prisão. Isso aqui foi uma nota curta, publicada ontem pela revista Veja. Não tem fonte, quem garante que tem uma fonte do alto escalão é o jornalista, portanto temos que acreditar na apuração do jornalista. Eu estou trazendo aqui para vocês sabem que eu tenho um pouco de bronca com esse negócio assim, tá? Não gosto muito, mas tudo bem. É um meio consolidado, um jornalista consolidado, podemos descartar pelo menos a ideia de que isso é uma informação inventada por ele, claro. Mas pode ter sido passado por uma fonte com interesse X, Y, Z, que a gente não sabe, tá? Eu achei estranha essa notícia, mas tudo bem. Tá dada. Aqui no Jornal Globo, para quem quiser saber, fizeram um compilado das perguntas que a Polícia Federal pode fazer para o Bolsonaro hoje. Separaram aqui em grandes trechos, ó. Haverá perguntas, por exemplo, em relação, claro, à decretação de golpe de Estado, elaboração da minuta golpista, impedir a posse do presidente Lula, sobre a reunião ministerial em que o Bolsonaro falou ali, várias coisas que a gente já mostrou, sobre a inteligência paralela, tal da BIM do Bolsonaro, a BIM paralela, e outras cocitas más. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, está lá na capa do Jornal Globo de hoje. O Tarcísio, governador de São Paulo, disse ontem uma frase infeliz do Tarcísio, né, o Tarcísio? Você não tá procurando voto para ajudar ninguém na prefeitura pelo jeito, né, o Tarcísio? Sabe quantos professores tem em São Paulo, Tarcísio? O cara ficou no exército, o cara não aprendeu a fazer política. O Tarcísio, deixa eu te falar uma coisa, não mexe com professor não, tá? Professor derruba a candidatura, tá, o Tarcísio? Vai lá, pede pro seu assessor perguntar quantos professores tem na rede estadual de São Paulo. Daí faz o cálculo vezes 3 ou 4, que é o número da família. Daí faz um cálculo com a quantidade de mãe e pai de aluno que vai ficar puto com esse negócio também.
tá, Tarcísio? Daí é melhor o senhor fechar a boca. Eu tô dando uma dica de graça aqui, viu, Tarcísio? Não devia, mas tô dando. Pelo jeito o senhor não sabe fazer política direito, tomara que aprenda na urna, né? Disse que professores não têm o melhor salário, mas têm muito amor. Que bonito, né? O Tarcísio de Freitas admitiu na terça-feira que os professores da rede estadual de São Paulo não têm os melhores salários, mas têm muito amor e fazem um grande trabalho. O governador disse isso durante o lançamento do programa Alfabetiza Juntos, que tem como objetivo alfabetizar 90% das crianças com 7 anos até o final de 2026. A gente sabe que o melhor professor ainda não tem a melhor condição, a gente sabe que eles não têm a melhor infraestrutura, a gente sabe que eles não têm o melhor salário, mas eles têm muito amor, disse o Tarcísio. Estaria muito legal, né? Se tivesse algum plano para aumentar o salário dos professores, mas por enquanto nada disso acontece. Eu trouxe aqui uma dica para quem é professor, eu vou ajudar vocês aqui, depois vocês não digam que esse programa nunca fez nada pelo bem da humanidade, tá bom? Vou pela primeira vez aqui, eu vou pagar um boleto ao vivo, vocês prestem atenção. Você, professor, tem milhares de professores e professoras que acompanham, milhares mesmo, tá, gente? Milhares de professores e professoras que acompanham a este programa. Eu recebo mensagem e falo com pessoas e tem muitos professores e professoras que nos acompanham. Atenção, se você é professor ou professora, eu vou ensinar você que tem esse salário aí, né, que a coisa não tá fácil, a pagar um boleto, tá? Vou ensinar. Você faz assim, ó, você bota o negócio do boleto na tela, tá aqui, ó, tá aqui. E aí, sabe quando você pega o celular e vai fazer o QR Code, vai fazer assim? Daí agora tem o QR Code do Tarcísio, você faz assim, ó, faz assim, ó, e faz na frente do boleto, tá? Tá vendo ali, ó? Aqui, ó. Faz na frente do boleto, coraçãozinho. Eu não sei fazer coraçãozinho. Você tá fazendo também? Isso, Guilherme, abre seu boleto aí, cara. Faz assim, ó. Ó, o meu pagou. O meu pagou. O meu pagou. Pagou o de vocês aí? Pronto, gente, tá resolvido. Vocês não ficam falando mal do governador aí não, tá? O cara tá quebrando um galhão pra vocês aí. Tá? Resolveu? Pagou? Então tá bom. Muito bem, vamos pro final do programa aqui. Tinha mais umas coisas importantes. O Biden ontem chamou o Putin de filho da puta, literalmente. Podemos usar até esse áudio depois do rolê, né, Guilherme? Mas é que assim, isso a notícia Bota pede. A cabecinha pra dentro. A notícia tá pedindo, Guilherme, né? O Biden ontem fez um comício e chamou o Putin de maluco filho da puta, lá nos Estados Unidos. O Biden tá em campanha, tá crescendo o tom, tem uma russofobia clássica nos Estados Unidos desde a Guerra Fria. O medo da grande ameaça comunista, aquela coisa toda, perdura nos Estados Unidos até hoje. E claro, Biden vai para a campanha eleitoral, Biden que está só esperando a aprovação pública em relação ao cessar-fogo em Gaza, para declarar o cessar-fogo em Gaza. Ou seja, o Biden está fazendo cálculo político enquanto as pessoas morrem em Gaza. É muita gente que no Brasil falou que o Lula deveria fazer isso, né? O Lula não fez o cálculo político, vai ficar mal para a imagem, vai causar uma crise. Bom, gente, vocês escolham se vocês preferem um presidente que faz cálculo político, enquanto tem gente sendo assassinada, é o Biden, tá? É o Biden. Então faz o B aí, né? Faz o B. B não tem como fazer, né, Guilherme? B. Faz o B. Não dá, né? Tá bom. Simbora. Vamos lá então, só para fechar aqui, a reunião ontem do Lula com o Antony Blinken, o secretário americano que esteve no Brasil por conta da reunião do G20 nos Estados Unidos. Expectativa da imprensa brasileira no geral. O Blinken vai falar que o Lula não sei o que do nazismo, e vai dar um não sei o que, e vai mandar ajoelhar no milho, e vai deixar de castigo, vai deixar o Lula sem jogar videogame 2 dias, não pode mais comer bala, vai ter que ir para a escola integral, vai ter que chegar às 8 horas na escola, sair só às 6 da tarde. Não aconteceu nada disso, né? Não aconteceu nada disso. Segunda-feira a gente já falou no programa aqui que essa era uma crise fabricada, uma crise inexistente, que absolutamente nada ia acontecer. Absolutamente nada aconteceu. É óbvio, é óbvio. Quando você se depara com uma notícia, é igual, sabe quando você está perdido numa selva e se depara com um animal que você acha que ele pode vir para cima de você? Um urso, né? Um urso. Não tem urso no Brasil, mas todo mundo vê filme americano, então tá lá no meio do mato, viu um urso. Não adianta você ficar olhando pro urso e descrever o urso, né? A imprensa brasileira essa semana ela ficou descrevendo o urso. Parou na frente, o urso olhou e com aquele olhar e falou: vou comer você. Vai virar janta. Vou comer você, Guilherme.
O urso come ser humano, não come? Não sei, eu não entendo de urso. E aí, fica descrevendo o urso. Não, gente, você tem que analisar o cenário, né? O que faz agora? Corre para que lado? O que pode acontecer? Qual que é a consequência? A cobertura ela foi ruim também por causa disso. Muito ruim. O nível é muito baixo, cara. O nível de leitura da imprensa brasileira é muito baixo. Eu não tô falando que a gente é melhor aqui nem nada, mas a gente é, né? Mas tirando o fato de que a gente é melhor, eu não tô falando que a gente é melhor. Porque eu não preciso falar, é só vocês acompanharem o CL. O nível de leitura tá um pouco melhor aqui, né, gente? Eu acompanho esses debates na televisão lá de fora e tal, na televisão italiana com muita frequência, o nível de debate é outro. Tem uma pessoa de direita que para na televisão italiana para defender um negócio que você não concorda, você para ouvir. Para ouvir, uma pessoa inteligente, que concatena, tem 3 neurônios funcionantes, né? Aqui é difícil, né, cara? Assim é espuma da espuma, né? A diferença do twitteiro médio pro que sai na imprensa em geral, quando rola um assunto um pouquinho mais complexo, é uma vergonha inacreditável, né? A economista Mônica De Bolle postou lá no Twitter dela um resumo da reunião do Blinken com Lula. Ressaltou o bicentenário das relações Brasil-Estados Unidos, elogiou os esforços do Brasil na contenção das tensões da Guiana com a Venezuela, reconheceu o apoio contínuo do Brasil ao Haiti, discutiu a urgência da ajuda humanitária em Gaza, agradeceu a liderança do Brasil nas questões climáticas e direitos dos trabalhadores. Nos comunicados oficiais, nenhuma palavra sobre o que o Lula falou no domingo. Zero. Ah, mas eu apurei em off, uma alta fonte do não sei o que falou que... Bom, aí a gente tem que acreditar no que você está falando, né? E tudo bem, foi uma conversa de 2 horas. Os caras não ficaram 2 horas lá e falaram só essas 5 frases, né, gente? 2 horas, tapinha nas costas, senta aqui, comenta ali. Você sabe como é que é essas reuniões, né? Fica os presidentes, fica uma galerinha assim, fica os intérpretes sentados do lado, assim, né? Aí a pessoa vai falando e o intérprete vai falando no ouvido, assim. É assim que funciona. Então demora, porque tem a tradução, aquela coisa toda. O Blinken não fala português, o Lula não fala inglês. E claro que o Blinken pode ter comentado, olha, meu presidente, sobre esse assunto aqui, não vamos polemizar, mas o senhor sabe a posição dos Estados Unidos. Qual é a posição oficial dos Estados Unidos? Os Estados Unidos não reconhecem em Gaza sequer que está havendo um genocídio. Essa é a posição oficial dos Estados Unidos. Isso não é uma novidade. O Blinken não está contando uma novidade para o Lula, caso tenha dito isso para ele, porque isso não está no comunicado oficial publicado pelo governo dos Estados Unidos. Tá bom? Então é isso, né? A coisa rodou em círculos e foi para lugar nenhum. Olha só, lá no UOL, coluna da Thaís Bilenque, embaixador de Israel, pede mais cautela nas conversas entre Brasil e Israel. No meio do fogo cruzado entre os governos do Brasil e Israel, o embaixador israelense em Brasília, Daniel Zonshine, que é um bolsonarista, dá pra dizer isso praticamente, né? Porque encontra com o Bolsonaro e vai jantar com o Bolsonaro, aquela coisa toda. Deu uma entrevista exclusiva para a coluna da Thaís Bilenque e disse que as autoridades dos 2 países precisam escolher as palavras com mais cautela. Para Zonshine, a fala de Lula comparando as ações de Israel na faixa de Gaza ao Holocausto e Hitler foi problemática. Lula não citou a palavra Holocausto. Não existe a comparação com o Holocausto. Não existe. Não existe. Não existe. Isso é uma extrapolação de leitura de quem está lendo desse jeito. Não existe a palavra Holocausto. Não existe. Mas, segundo o embaixador, ela foi problemática, mas não pode inviabilizar a relação entre os 2 países. Os arautos do fim do mundo estão dizendo que a relação entre Brasil e Israel acabou. O acordo comercial do não sei o que acabou. O embaixador tem uma opinião diferente. Temos que deixar as coisas para trás e não continuar discutindo se tem que dizer ou não tem que dizer o pedido, se tem que ou não pedir desculpas, disse o embaixador. No entanto, o colega dele lá, aliás, o chefe dele, o ministro das Relações Exteriores de Israel, não para de falar do Lula. O Lula alugou o legítimo triplex na cabeça do moço lá, né? Um minutinho? Então tá bom. Então estamos acabando já. Tinha mais uma coisinha aqui. Rapidamente aqui. Estou orgulhosa das ruínas de Gaza, diz ministra da Igualdade de Israel. Então, o Daniel Zonshine, dá uma ligadinha lá para sua ministra, né? A Mai Golan, e dá essa dica para ela, porque parece que ela não tá ouvindo você não, tá? É isso, gente, ó.
programa está acabando. O que é a CNN? Passamos a CNN? Passamos a CNN. Este programa, neste momento, é o terceiro lugar na audiência, Guilherme. Isso não é notícia que se dá. Atrás de Jovem Pan, SBT? Quem que tá no ar lá? É o Silvio Santos, por acaso, para estar fazendo mais audiência do que eu? Provável. Tá bom. Então amanhã a gente vai tentar bater a audiência do Silvio Santos. Gente, muito obrigado pela audiência de todo mundo. Eu vou descer correndo do estúdio lá para baixo, porque eu tô ao vivo no ICL Notícias primeira edição agora, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente se vê. O Desperta volta amanhã, 7 horas da manhã, horário de Brasília. Um beijo para todo mundo e tchau. Na lógica do capitalismo, não se engane. O jogo é você contra todos. E nessa guerra desigual, você tem muito menos chances de vencer do que você imagina. Isso é uma verdade que nenhum coach de final de semana ou guru de internet vai te contar. A boa notícia é que para você ter mais chances, você precisa desenvolver uma série de competências que podem ser aprendidas. A gente está falando aqui de ferramentas de venda, de marketing digital, estamos falando de finanças corporativas, de técnicas de apresentação e mais outras coisas que são ensinadas no resto do mundo, não como fórmulas milagrosas, mas como ciência. A gente resolveu criar o melhor curso de empreendedorismo do Brasil, o Empreendedor Mestre. A aula inaugural desse curso, onde a gente vai passar todos os conceitos básicos que vão ser ensinados ao longo do curso, é uma aula aberta e gratuita para todo mundo poder participar. Ela vai acontecer no dia 29 de fevereiro, uma quinta-feira às 8 horas da noite. Para você participar, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Em poucos segundos você vai estar inscrito e vai poder participar gratuitamente. Se inscreve e chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa oportunidade. Vamos hackear o sistema e, usando as regras deles, vencê-los.